Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais, onde teremos a oportunidade de conhecer projetos, ideias e profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos Dançarte. Esta edição é dedicada ao projeto de Par em Par, realizado em parceria com o município de Palmela, várias entidades e com o apoio da República Portuguesa, Ministério da Cultura, Juventude e Desporto e DG Artes. Baseado no pensamento de que todas as pessoas têm o direito de participar livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam, consagrado também no artigo 73 da Constituição da República Portuguesa, que afirma que todos têm direito à educação e cultura e que o Estado deve promover a democratização do acesso à cultura e educação, incentivando a participação democrática e contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social. O projeto Par em Par, centrado nos públicos, é composto por ações estratégicas de mediação que visam sensibilizar, angariar, formar e fidelizar públicos. Com base em contextos participativos, efetiva a aproximação entre as artes e grupos de públicos, com o intuito de aguçar o sentido crítico, criativo e estético. Cria espaços de reflexão e diálogo para pensar boas práticas de acolhimento, imaginar cenários que atraiam o público e convidar as pessoas a criarem relações empáticas com os espaços culturais. Propõe quebrar barreiras e promover o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. Em torno da cultura e das artes, valoriza a qualidade de vida, a inclusão social e a acessibilidade. Afirma a Passos e Compassos como lugar de ligação e reflete de forma inequívoca a postura que a estrutura assume enquanto espaço de inclusão da diferença física, intelectual e social e promoção de práticas paritárias. Neste contexto, um dos públicos-alvo são as pessoas com deficiência, os seus familiares, cuidadores e assistentes, pelo que as parcerias com as entidades Bengala Mágica, Inovar Autismo e a APPA-CDM de Setúbal são cruciais. Para esta edição, conto com a presença de 3 convidadas e falo primeiro com a Didia Lourenço, da Bengala Mágica, Associação de Pais, Amigos e Familiares de Crianças, Jovens e Adultos Cegos e com Baixa Visão. Seja muito bem-vinda! Em primeiro lugar, obrigada por ter aceito o convite em participar. De forma sucinta, apresente-nos a entidade e a atividade da Bengala Mágica. Olá, Sofia, obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui. Então, a Bengala Mágica é uma associação sem fins lucrativos, foi fundada em 2017 por um grupo de pais de crianças cegas e com baixa visão, nos quais eu me incluo. Portanto, desde essa altura para cá temos vindo a crescer bastante, desenvolver bastantes projetos, não só a nível territorial, mas também a nível nacional, de acordo com as necessidades. No fundo, nós procuramos colmatar uma lacuna que existia, porque existem várias associações de pessoas com deficiência visual, para apoio a pessoas com deficiência visual, mas não existia até à data nenhuma associação de pais, não é? Que pudesse também dar esta resposta aos pais, às famílias e às crianças, porque na verdade quando nasce uma criança com deficiência visual, ou quando é diagnosticada, também nasce uma nova família, um novo pai, uma nova mãe, porque não é isso que nós conhecemos enquanto pessoas normovisuais e, portanto, é preciso fazer todo um caminho de aceitação e depois também de capacitação. Portanto, a nossa missão é promover a inclusão, a autonomia e a participação plena dos nossos filhos na sociedade, atuando aqui em várias áreas, nomeadamente e principalmente na área da educação, da cultura, do lazer e também da sensibilização social.
Temos desenvolvido alguns projetos em escolas, trabalhado em parceria com algumas autarquias, com organizações, outras associações também desta área. Temos aqui uma vertente muito significativa na área da formação de profissionais, nomeadamente professores que trabalham com alunos com deficiência visual, na área da capacitação das famílias, na promoção do acesso à cultura e ao lazer, a consultoria também na área da acessibilidade e inclusão e depois aquelas dinâmicas entre pares, não é? Entre pais, entre grupos de apoio de jovens, por exemplo, promoção de atividades lúdicas dirigidas às crianças, garantindo a acessibilidade das crianças e dos jovens com deficiência visual, mas sempre numa perspectiva de todos poderem participar, não é? Qualquer pessoa, qualquer criança, independentemente da sua característica. Muito bem. Hum, Quando falamos em acessibilidade no mundo das artes, e especificamente no caso das pessoas que a Bengala Mágica representa, devemos salientar que aspectos, e em termos práticos, para quem nos ouve, quais são as maiores barreiras e as dificuldades com que as pessoas se deparam? As pessoas, as crianças, as famílias? Uhum. Bem, esta palavra acessibilidade, quando a ouvimos e quando estamos assim perante pessoas que não trabalham nesta área ou que não têm que conviver com ela, muitas vezes as pessoas associam a acessibilidade a rampas, não é? E consideram que havendo uma rampa, um edifício é acessível e tudo está acessível. No entanto, portanto, é um erro grande, não é? Porque para pessoas com deficiência visual, e não só, eu que estou a falar nas pessoas com deficiência visual, a acessibilidade não tem nada a ver com rampas, até porque as pessoas com deficiência visual sobem e descem muito bem escadas, independentemente das suas características. O que não quer dizer que as rampas não sejam importantes, obviamente que são. No entanto, a acessibilidade para pessoas com deficiência visual também não é só Braille, não é? Braille é a forma de escrita e de leitura das pessoas que não veem. Portanto, e por vezes também há aqui este alguém engano, não é? De pensarmos, ok, vamos ter a informação em braille e, portanto, fica acessível. Também não é só isso. Quando estamos aqui a falar em termos da arte, a acessibilidade para qualquer pessoa é a experiência artística completa, não é? Dar acesso à experiência artística completa. E para isso, para que isso aconteça, é necessário eliminar aqui uma série de barreiras, algumas mais técnicas, outras até mais humanas. Quando falo aqui nas questões mais técnicas, por exemplo, a falta de audiodescrição nos espetáculos ou de materiais acessíveis. Depois, também, a ausência de formação nas equipas técnicas e artísticas. Outra questão que tem sido aqui muito levantada tem a ver com a inacessibilidade dos sites e das bilheteiras online, não é? Que acabam por condicionar logo a experiência participativa e autónoma da pessoa com deficiência visual. Também a falta de divulgação acessível, portanto, ainda continuamos muito a divulgar os espetáculos de forma muito visual, sem alternativas. Um, e depois também, aqui a parte mais humana, diria eu, que tem a ver com a importância de termos uma atitude inclusiva. E esta atitude inclusiva é, acima de tudo, uma questão de vontade, não é? E uma questão de planeamento antecipado. Muitas vezes não tem a ver com recursos, porque já estive em locais onde não há de facto recursos, mas havendo uma atitude das pessoas que estão nesses locais que seja proativa e que seja empática com as necessidades de quem vai ver aquele espetáculo, acabamos por conseguir contornar aqui alguns problemas de acessibilidade. Portanto, no fundo, é a garantia plena da participação da pessoa com cegueira e baixa visão, e esta garantia plena de participação começa logo na fase de concepção da programação,
e não apenas na execução, porque às vezes só pensamos nas pessoas que têm alguma necessidade específica quando estamos já na fase da execução, e aí é muito difícil, de facto, garantirmos a acessibilidade. Muito bem. Portanto, de alguma forma, a Dídia já explicou que ações práticas é que as instituições, e nomeadamente aqui da produção artística, podem implementar, não é? Que tem a ver com esta acessibilidade com letra maiúscula, portanto, desde o planeamento até à divulgação, à forma como é produzido o espetáculo, à forma como as pessoas se recebem na sala e por aí fora. E há uma certa curiosidade em relação à audiodescrição. Eu digo isto nas conversas que temos vindo a ter com o público, e existe agora os primeiros passos em relação à audiodescrição, em espetáculos e também sessões de cinema. E neste contexto, peço-lhe que explique como é que se prepara e como é que funciona esta ferramenta, para as pessoas que não a conhecem. Bem, primeiro é importante dizer que a audiodescrição, enquanto ferramenta de acessibilidade, não é o mesmo que uma descrição, não é? Muitas vezes nós, pais, acabamos por fazer muitas descrições, não é? Ainda a semana passada fui com o meu filho ao cinema, porque ele pediu para ir ver um determinado filme, e eu tive que fazer a descrição do filme enquanto o estava a ver, a descrição das imagens, no fundo tentando transformar aquelas imagens em palavras. No entanto, eu não sou audiodescritora, não tenho formação nessa área e é extremamente difícil estar a ver um filme que eu nunca vi e encontrar ali no imediato as palavras certas para transmitir aquilo que eu estou a ver e para ele conseguir perceber. No entanto, muitas vezes nós, pais, os professores, acabam por fazer muita descrição do que está a acontecer para que as crianças, os jovens e depois as pessoas adultas consigam aceder à informação. A audiodescrição é mais do que isso, não é? Portanto, é uma ferramenta de acessibilidade que transforma as imagens, aquilo que é visual, em palavras, mas de forma profissional, de forma técnica, não é? E para isso existe uma série de procedimentos que permitem, que vão permitir à pessoa com deficiência visual aceder à mesma informação, idealmente, não é? Que uma pessoa que vê, mas aceder de forma audível, não? E não de forma falada, verbal. Um, Portanto, descreve o que acontece entre os diálogos. No fundo, o audiodescritor, que é uma pessoa com formação específica nesta área, vai descrever naquele momento o que está a acontecer, as ações, as expressões, os cenários, os figurinos, portanto, tudo aquilo que nós que somos normovisuais estamos a ver está a ser descrito para a pessoa cega entender o que se está a passar. Isto permite que a pessoa acompanhe a narrativa de forma completamente autónoma. Portanto, tudo isto envolve um processo de análise artística, é feito um roteiro técnico e, em alguns casos, por exemplo, no cinema, é feita uma gravação daquela, portanto, do que vai ser descrito, não é? Para que a pessoa esteja no cinema e depois esteja a ter acesso aos conteúdos visuais através dessa gravação. Só ela está a ouvir, não é? As outras pessoas não estão a ouvir. Em locução ao vivo, portanto, quando estamos, por exemplo, num teatro ou num concerto musical, normalmente a audiodescrição é feita ao vivo, através também de, hoje em dia já várias tecnologias, em que a pessoa pode até estar a ouvir através do seu telemóvel, através de uma aplicação, mas há todo um trabalho prévio, feito por equipas de audiodescrição que preparam todo um guião, depois há também os consultores, antes de aquele guião poder funcionar, não é? Aqui falo mais no caso dos teatros, ele vai ser experimentado por consultores com deficiência visual para ver se conseguem perceber o que está a ser transmitido. Nas experiências ao vivo. Já não há forma de experimentar estes guiões, digamos assim, da mesma forma, embora eles também passem sempre aqui por uma equipa que vai ver se de alguma forma o que vai ser dito é dito da melhor forma para ser percepcionado, para ser percebido.
Depois também há audiodescrição para crianças e há audiodescrição para adultos, não é? Quando estamos a fazer uma audiodescrição para crianças, temos que garantir que os conceitos que estamos a utilizar são conceitos que aquela criança entende, não é? Que estão no seu campo léxico. Não podemos usar palavras que depois a criança não vai compreender o que é. Portanto, resumindo numa frase, a audiodescrição é uma ponte sonora e permite que a pessoa visualize, através das palavras. Exatamente. Muito bem, obrigada por esta explicação. Da parte que me toca na minha área, que é a área da dança, é realmente fascinante pensar e espero que um dia poderemos ter essa ferramenta também nos nossos espetáculos. E lá está, como a Didia dizia, é um trabalho que tem que ser feito muito previamente, a par da própria criação, não é? E com também essa sensibilidade para que as pessoas tenham acesso àquilo que as imagens retratam e à narrativa em si do espetáculo. Sabemos que uma das questões hoje em dia é chegar às pessoas, já aqui falámos da questão da divulgação, e é imperativo desenvolver uma divulgação que seja inclusiva, que seja clara, acessível e direta. Isto não estamos só a falar das pessoas portadoras de deficiência, estamos a falar do público em geral. Há uma certa dificuldade em chegarmos às pessoas, apesar de vivermos no século da comunicação, mas a verdade é que ela não chega. E por isso ia pedir que nos desse alguns exemplos de como se pode implementar essa comunicação para chegar a este público específico. Olha, eu acho que, primeiro que tudo, é preciso uma forma de comunicar, muito natural e que logo que se está perante uma pessoa que tem determinada característica, permita a essa pessoa sentir-se à vontade para ela própria expressar as suas necessidades. E, portanto, usar uma linguagem simples, direta, natural a cada contexto, em que não é necessário ter pudor, sentir algum constrangimento em usar as palavras certas, não é? E as palavras certas, no caso das pessoas com deficiência visual, é mesmo cegueira e baixa visão, e, portanto, referir a situação, perguntar à pessoa o que é que ela precisa, se precisa de ajuda, se quer ser acompanhada a determinado sítio. Portanto, esta é a melhor forma de incluir, sem nada, não é? Sem nada técnico em concreto. Portanto, depois, se formos aqui para questões mais técnicas, garantir sempre o contraste visual, não é? Nós falamos muito aqui, por exemplo, nas questões da cegueira. O contraste visual não tem qualquer importância, porque a pessoa não vê, mas se estivermos a falar de situações de baixa visão, é muito importante para a pessoa com baixa visão ter contraste visual, por exemplo, nos materiais, não é, que são impressos. Portanto, quando eu digo contraste visual, é o preto no branco, ou o amarelo no preto, o vermelho no preto, portanto, letras mais aumentadas, portanto, informação que seja para a pessoa visualizar, nomeadamente informação que está a ser projetada, portanto, haver este contraste. Depois também garantir sempre, mesmo nos sites, os textos alternativos em imagens. E hoje em dia é muito fácil, mesmo em publicações em redes sociais, nós colocamos uma imagem, porque as pessoas cegas usam redes sociais, usam tudo aquilo que a pessoa normovisual utiliza, Facebook, Instagram, TikTok, tudo. E há, hoje em dia, a possibilidade de, quando clicamos numa imagem que carregamos ou num vídeo, adicionar texto alternativo. O texto alternativo só é visível para quem usa os leitores de ecrã. Hoje em dia, através da inteligência artificial, nós colocamos aquela imagem lá, por exemplo, no chat GPT, e pedimos, faz uma descrição para texto alternativo. E aparece ali uma descrição pormenorizada, os vídeos a mesma coisa, e nós colocamos lá e pronto, garantimos a acessibilidade.
Não é que a pessoa que não veja não o possa fazer, ela pode também, quando a fotografia, a imagem não tem acessibilidade, recorrer ela própria à inteligência artificial e pedir para a inteligência artificial fazer isso, mas é um processo mais demorado, não é? E, portanto, nós temos que garantir a acessibilidade para todos. Outra coisa, formatação acessível nos materiais que enviamos, por exemplo, os PDFs para serem lidos por leitores de ecrã, devem estar em formato acessível. Portanto, aqui de uma forma muito fácil de verificarmos isso, quando clicamos com o rato em cima da imagem, se o rato conseguir selecionar, então está em formato acessível. Quer dizer que a pessoa consegue, com o leitor de ecrã, que é um sintetizador de voz que tem no computador, ouvir aquilo que está a ouvir, ou até ler através de uma linha braille o que está no PDF. Portanto, criar conteúdos com áudio, garantirmos sempre, já tive em vários locais até que, pronto, que eram para ser com determinados espetáculos que tinham a designação de acessível, e depois temos ali uma introdução com uns vídeos muito bonitos de fotografias e depois uma música. Ora, a pessoa que não vê só está a ouvir música. Não está, nada do que está ali a passar é acessível à pessoa. Então, o que é que nós podemos fazer? Criar um conteúdo áudio daquele vídeo, não é? E mesmo que não seja audiodescrição, enquanto o vídeo está a passar, estamos a ouvir alguma coisa. Pode não ser exatamente tudo o que lá está, mas estamos a dar informação à pessoa que não vê. Hum, portanto, no fundo, é assim, isto são aqui os princípios básicos, muita coisa haveria aqui a referir. Eu acho que o principal é mesmo esta postura, uma postura de humilde, de aprendizagem um com o outro, e colocar a pessoa com determinada característica que precisa desse apoio no centro da nossa comunicação. E pronto, e pensarmos sempre que se é público, então deve ser acessível, porque senão não é público, não é para todos, não é? Exatamente. Pronto, e a melhor forma de o fazer é também, como vocês já têm feito, ter as pessoas com deficiência envolvidas na criação e na validação da própria comunicação. Uhum. Um, e tendo em conta estes últimos pontos, a questão também de envolver as pessoas, e eu sei que a Bengala Mágica em particular desenvolve, portanto, muitas parcerias com outras entidades. De que forma é que a Didi acha que faz sentido essas parcerias e que benefícios é que parcerias podem trazer um, para chegarmos realmente a uma cultura mais acessível, a uma cultura mais inclusiva para todos? Bem, eu acho que a inclusão só se faz em rede, né? Não, é impossível nós acharmos que estamos numa organização, seja ela qual for, eh, e que vamos fazer a inclusão, e não gosto sequer de dizer isto, não é? Porque isto é inclusão, o que é a inclusão, senão uma conjugação de pessoas e de trabalho e de ferramentas, não é? Tudo isto só acontece em rede. Quando fazemos parcerias, acabamos por trazer recursos para as nossas organizações, não é? Recursos que nós não temos, e é um problema para todas as organizações, a questão dos recursos humanos e não só, também materiais, acabamos por trazer novo conhecimento e, de alguma forma, também por ter o retorno de um impacto social ampliado, não é? Porque quando estamos a trabalhar em rede, acabamos por. É bom para todos, não é? É bom para quem, num momento, portanto, a outra organização pode estar a precisar mais da minha, mas em algum momento eu também vou precisar da outra organização, entretanto fiz contactos e, entretanto, há aqui uma divulgação maior das duas organizações. Portanto, as parcerias que a Bengala Mágica tem feito, que são de vária ordem, já nos permitiu chegar a novos públicos, permitiu-nos fazer projetos que inicialmente nem tínhamos previsto, ou seja, não planeámos, não eram, não estavam no nosso plano de atividades, e depois surge determinada organização que nos desafia para uma atividade, para um projeto,
para o qual nós até pensávamos que não tínhamos recursos e que conseguimos perceber que em conjunto vamos conseguir chegar muito mais longe. Uh, no nosso caso, portanto, a colaboração com museus, com teatros, com escolas, com autarquias tem sido fundamental para o nosso crescimento. Nós temos apenas 8 anos de vida, feitos há pouco tempo, e inicialmente, quando fundámos esta associação, nunca imaginámos que a conseguiríamos, nem tínhamos sequer esse objetivo. Não é, que a conseguiríamos desenvolver, fundar efetivamente desta maneira. Tudo isto só foi possível graças às parcerias. E associações como a nossa, que trabalha com voluntários, essencialmente, nós não temos profissionais afetos à bengala mágica, eu diria que é mesmo é a única forma de podermos viver e continuar a caminhar é através das parcerias. E, portanto, para mim faz todo o sentido e vamos continuar neste caminho, não é? No fundo, trabalhar em parceria, multiplicar resultados. Sim, em nome da Passos e Compassos também agradeço a parceria que temos com a Bengala Mágica, temos aprendido imenso, não há nada que realmente como partilhar uns com os outros, como a Didi dizia, nós temos de trabalhar em rede para chegar às pessoas, para ouvir as pessoas e por isso tem sido realmente de uma importância extrema. Por último, queria só perguntar à Dídia como é que as pessoas podem encontrar a vossa associação? Então, fisicamente, nós estamos, no Pinhal Novo, no Centro Comunitário Monte Francisquinho, portanto, uma aldeia comunitária que alberga várias associações, entre as quais a nossa. E também estamos em São Domingos de Benfica, na Estrada de Benfica, número 319A. Depois, para nos encontrarem, aí será muito mais fácil, podem recorrer ao nosso site, bengalamagica.pt, redes sociais, também, onde divulgamos sempre as nossas iniciativas. E pronto, e estamos à distância de um clique, não é? De uma Exatamente. chamada telefónica. Para quem precisar, para quem. Lá está, para quem precisar de ajuda e para quem quiser ajudar. Porque Uhum. nós também estamos sempre à procura de quem queira ajudar, de quem queira dar um pouco de si, um pouco do seu trabalho, é assim, às vezes não é preciso muito, basta 1 hora por mês, Uhum. já nos está a ajudar. Exatamente. Muito bem, muito obrigada, Dídia, por esta colaboração também, por esta partilha, não só em nome da Bengala Mágica, como também pessoal, e esperemos continuar a trabalhar juntos. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada. Passo agora a conversar com a Mariana Albino, da Inovar Autismo, à qual desde já agradeço a colaboração neste momento. Muito bem-vinda, Mariana. De forma, Olá, Sofia. Obrigada eu pelo convite. de forma sucinta, apresenta-nos a atividade e a entidade Inovar Autismo. Então, a Inovar Autismo, o nosso nome oficial é Inovar Autismo, Associação de Cidadania e Inclusão. Somos uma IPSS e uma organização não governamental de pessoas com deficiência. Fomos fundados em 2016. E pronto, estamos situados em Setúbal, apesar de atuarmos a nível nacional. Pronto, é isto. Uhum. A nossa principal missão é promover a inclusão de crianças, jovens e adultos com autismo nas suas comunidades de pertença, ou seja, aquilo que nós pretendemos é que as pessoas estejam sempre na comunidade, e que a comunidade seja capacitada e as pessoas também para poderem estar na comunidade, com mais foco sempre na capacitação da comunidade, como eu estava a dizer. Nós trabalhamos com projetos para a inclusão, e temos também 2 centros de apoio à vida independente, um em Setúbal e outro no Alentejo. Muito bem. Então, falando agora aqui um bocadinho do aspecto que tem a ver com o nosso projeto de Par em Par, do qual vocês são parceiros, e da questão da vida cultural e da oferta cultural, na vossa opinião, de que forma é que se pode estreitar o espaço
entre a oferta cultural e as pessoas com deficiência e as suas famílias? Ok, em primeiro lugar, acho que ainda falta dar alguns passos no que diz respeito à acessibilidade, seja ela física, seja ela mais sensorial, ou seja, quando falamos em acessibilidade física, é tornar as infraestruturas mais acessíveis, garantir que os museus, os teatros, os cinemas, as bibliotecas, todos os espaços culturais sejam plenamente acessíveis em termos físicos, seja pela existência de rampas, elevadores, pronto, mesmo aqui da parte mais sensorial. Portanto, haver aqui legendas, interpretação de língua gestual portuguesa, audiodescrições. Claro que isso também são passos que têm vindo a ser dados, mas ainda não está implementada em todos os sítios, e acho que também passa aqui muito pela questão de não existir ainda uma cultura inclusiva, na sociedade em geral, mas também aqui nestes espaços. Uhum. Isso, pronto, acho que passaria mais por haver assim, sei lá, quando falamos em sessões de teatro, de dança, sessões de cinema, haver aqui sempre oferta de sessões adaptadas, por exemplo, autism friendly, ver aqui a luz, o volume mais controlados, haver assim zonas onde se podem movimentar de forma um bocadinho mais livre, haver zonas, até espaços para se autorregularem, não precisa de haver uma sala específica, mas haver um espaço onde as pessoas conseguem autorregular-se. Às vezes mesmo quando falamos em museus ou em visitas guiadas de espaços culturais, podemos também incluir aqui materiais de antecipação, os tais guias visuais, histórias sociais, para as pessoas também se conseguirem preparar e antecipar, porque a previsibilidade para pessoas, falando agora mesmo no autismo, é muito importante. Uhum. E depois, pronto, acho que passa muito aqui pela comunidade, não é? A capacitação da comunidade, das pessoas que recebem pessoas nos espaços culturais também estarem preparadas para receber qualquer tipo de pessoas, e acabam por não estar, porque acaba por haver muita falta de informação na comunidade, e é um bocadinho para isso para combater essa falta de informação que nós trabalhamos. Exato, ótimo. E esses exemplos práticos são muito interessantes para a partilha também com o público, porque muitas vezes falamos de inclusão, falamos de acessibilidade, mas não percebemos bem o que é, não é? Não estando no mundo. E, portanto, é muito interessante quando conseguimos tornar a coisa mais real para o público perceber. E tu falaste aí de ações que sejam autismo friendly, ou seja, então eu perguntava em relação, e agora especificamente às pessoas portadoras de autismo, quais são as maiores dificuldades ou quais são as questões que acontecem, por exemplo, num espetáculo que não é adaptado? Vamos pensar numa sessão de cinema ou num espetáculo de dança em que as coisas não foram pensadas para essas sessões adaptadas. Quais são às vezes as dificuldades? É assim, eu acho que passaria muito, como eu também estava a mencionar aqui, pela parte sensorial, ou seja, as luzes, quando um espetáculo não é adaptado ou pensado para essas pessoas, as luzes podem ser muito intensas, às vezes há flash, seja de câmaras, seja mesmo da movimentação das luzes, os sons são muito altos e há alguns sons que até são imprevistos, às vezes mesmo os próprios aplausos, nós também nunca sabemos como é que a multidão, o público vai aplaudir, não é? Às vezes mesmo estou a tentar pensar, por exemplo, nos fumos, Sim, exato, sim, 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 também se e usa. às vezes, Uhum. sim, e o fumo pode ter algum cheiro característico que incomoda estas pessoas. São aqui questões muito sensoriais que Claro. acabam por, pronto, não permitir, poder levar aqui a alguma situação de crise, porque podem ser muitos estímulos ao mesmo tempo, e depois também, não havendo um espaço em que a pessoa pode sair e tentar autorregular-se, que não seja muito longe, porque nós também não queremos que a pessoa deixe de ter acesso à oferta cultural que estivermos a falar. Portanto, acho que nesse caso essas seriam as maiores barreiras. Também estava aqui a tentar pensar que às vezes
os próprios espetáculos de cinema ou mesmo de assim, concertos ou de dança, espetáculos de dança, podem ter aqui regras às vezes um bocado implícitas que nós, neurotípicos, temos um bocadinho mais facilidade em interiorizar e acabamos por saber, por exemplo, acaba o espetáculo é para aplaudir, se calhar a pessoa, se não gostou, não vai aplaudir, a pessoa com autismo, porque são pessoas que acabam por ser um bocadinho mais sinceras do que Exato. nós, ter um bocadinho menos filtros. Ou, por exemplo, a linguagem pode ser muito complexa, isto aqui já nem se aplica só ao autismo, também pode ser para nós. Exato, E e pronto. a pessoa não compreender, não é? Não se sentir próxima daquilo que está a ver, não é? E também a questão de termos muitas pessoas, por exemplo, no mesmo espaço, também pode alterar, digo eu isto, porque também podemos fazer ou pensar em sessões com uma lotação mais limitada, exatamente como fazemos no nosso caso, da Passo e Compassos, os espetáculos para bebês têm uma lotação mesmo muito limitada, porque sabemos que é outro tipo de característica, não é? Que também exige uma atenção e um tempo dedicado que não se consegue fazer quando se tem uma sala cheia, não é? Portanto, não sei se aqui também passa também um bocadinho por limitar o número de pessoas e não termos uma sala ou um foyer com muita gente, né, que visa essa alteração e, de certa forma o desconforto destas pessoas, né? Sim, sim, sem dúvida. Acho que sessões adaptadas que até podemos pensar em sessões adaptadas que sejam para pessoas autistas, ou então que tenham ali uma espécie de um número reservado para pessoas autistas, porque nós também todos podemos ter as nossas sensibilidades, e também garantir o lugar para outras pessoas, mas garantir que X% daquela sessão é ocupada ou está destinada para pessoas neurodivergentes. Claro, exatamente, sim. Nós acreditamos mesmo que cada público, e nós todos temos características muito diferentes, por exemplo, receber um público sénior é um determinado pensamento, receber o público bebés, como eu já referi, receber a comunidade educativa e, neste caso, também as pessoas portadoras de deficiência. Portanto, não há só esta exclusividade, mas lá está a mediação e esta adaptação dos produtos culturais tem que ser feito de uma forma geral, não é? E pensado, e estamos todos a dar uns primeiros passos e a aprender também convosco, e por isso é tão pertinente estas parcerias, sim. Então, já Sim. falámos aqui, diz. Eu peço desculpa, eu gostaria de acrescentar também aqui mais aqui no âmbito das barreiras. Estava a pensar que uma barreira muito comum é a questão de os cuidadores informais, portanto, as famílias que têm filhos ou qualquer familiar com deficiência, acabam por ter aqui também outra barreira. As próprias famílias, como como são cuidadores informais, como passam a maior parte do tempo com aquelas pessoas e como não há sessões acessíveis para essas pessoas, acabam por também não conseguir usufruir de algumas modalidades culturais. E, portanto, se nós conseguíssemos adaptar aqui a estas sessões, como estamos a falar, se calhar também poderia ser uma mais-valia, não só para as pessoas, como também para as famílias, ou mesmo para as pessoas com deficiência poderem ir às sessões e as famílias poderem fazer outra coisa. Claro, claro que sim, sim. Sim, não podemos só pensar, ou seja, temos que pensar em todos, lá está. Sim. Uma das questões, e que tu falaste aqui, e eu sei que é uma das vossas missões, a questão da capacitação. Como é que a Inovar Autismo propõe, ou poderia propor, apoiar as estruturas profissionais, não é, que desenvolvem atividade nas áreas culturais, em termos da formação, da informação e dessa capacitação? É assim, nós realizamos projetos para a inclusão e dentro destes projetos nós normalmente englobamos a capacitação da comunidade, sendo que nós já tivemos um projeto que era mais para o teatro e estamos agora a candidatar-nos e pretendemos implementar a partir do ano que vem um projeto para, no fundo, implementar maior acessibilidade em museus e outros espaços culturais, mas aqui com algum foco nos museus. A nossa capacitação passa muito
desconstrução aqui de alguns mitos, de alguns preconceitos, ou seja, passa muito pela informação sobre o que é o autismo, sobre o que é a neurodivergência, a deficiência, sobre o que é o modelo social da deficiência. Falamos muito aqui do apoio na gestão de crises, e depois tentamos sempre, falamos também aqui muito na questão da comunicação e da acessibilidade, e tentamos sempre garantir que as pessoas que estão nestes espaços, portanto, que são a comunidade para além das pessoas com deficiência, que conseguem entender isto e que conseguem ter acesso a estratégias, porque a desinformação, é aquilo com que nós trabalhamos, ou seja, nós sabemos que a desinformação existe e nós pretendemos colmatá-la de alguma forma, e então partimos um bocado daquilo que nós sabemos que as pessoas sabem e procuramos dar aqui estratégias, formar mediadores, formar pessoas que façam uma ponte entre aquilo que é a pessoa, o ambiente, neste caso mais cultural, e a pessoa autista. Pretendemos também aqui ajudar nesta implementação da acessibilidade, ou seja, nas ações que celebram aqui a diferença, seja para o público em geral, seja para mais focado em pessoas com deficiência, mas o nosso objetivo nunca é focar só em pessoas com deficiência, é focar no público em geral, pensando nas pessoas com deficiência. Exatamente, isso é muito importante. Então, por último, ou quase por último, pergunto se o trabalho em parceria, faz sentido e que benefícios é que pode representar. É assim, nós também trabalhamos, pretendemos sempre e trabalhamos sempre com projetos em parceria, nomeadamente um dos nossos projetos, o tal do teatro, que eu estava a referir há pouco, foi um projeto Erasmus em parceria com outras entidades, aqui no caso de outros países. Portanto, nós procuramos sempre o trabalhar em parceria para bebermos todos daquilo que é a realidade de cada parceiro, e daquilo que é o conhecimento que todos nós podemos ter, que é um bocadinho diferente e que se vai complementando. No entanto, nós também trabalhamos muito com o lema do nada sobre nós sem nós. Ou seja, nós também pretendemos muito trabalhar em parceria com as pessoas com deficiência, porque são elas que nos vão dizer o que é que se sentem na pele, aquilo que vivem diariamente, e então com estas parcerias vamos chegando a cada vez mais jovens, a cada vez mais famílias, que nos vão mostrando as suas diferentes realidades. Por mais que nós também consigamos criar aqui um ponto comum, vamos sempre descobrindo alguma coisa nova e, portanto, vamos criando aqui umas redes de inclusão, digamos assim. Pensar sempre aqui de que forma é que podemos incluir cada jovem com a sua especificidade diferente, porque dentro do autismo, e não é só dentro do autismo, dentro de todas as pessoas existe aqui muita diversidade. Claro. E então é muito nesse sentido que nós procuramos a parceria. Não sei se respondi à questão. Não, acho que sim, claro que sim. Agora sim, por último, uma das dificuldades que nós sentimos e de forma geral acho que todos sentimos é a aproximação às pessoas, ou seja, isso que tu disseste é mesmo muito importante, estar com as pessoas, ouvir as pessoas, perceber na pele quais são os seus desejos e de que forma é que os podíamos enquadrar, mas às vezes há uma dificuldade em chegar a essas pessoas ou as pessoas também chegarem, neste caso, aos espaços culturais ou àquilo que é a oferta cultural. De que forma, já falámos aqui das parcerias, sem dúvida que fazem sentido, mas que de outra forma será pela comunicação ou de que forma é que podemos chegar às pessoas diretamente? É assim, nós já temos alguns jovens, é assim, a maior parte dos nossos jovens chega-nos através de pedidos de ajuda, através dos nossos CAVIs, acabamos por divulgar muito com eles os nossos projetos, ou então alguém que conhece alguém acaba por chegar até nós desta forma. Nós às vezes também temos um bocadinho de dificuldade em ter adesão dos nossos jovens a alguns projetos, ou quando o projeto já está prolongado no tempo, às vezes temos um bocadinho de dificuldade em mantê-los interessados, mas também é uma coisa que trabalhamos muito. E portanto eu acho que aí seria muito o trabalhar a previsibilidade, por exemplo, ou seja, divulgar, obviamente, e na divulgação trabalhar também aqui a previsibilidade, ou seja,
através de guias visuais, por exemplo. É isto que vai acontecer neste dia, a esta hora, vamos estar nesta sala, depois partimos para esta sala. Falar muito aqui em todas as transições possíveis e quando fazemos um plano de espetáculo, de visita, manter. Tudo de acordo com aquele plano, garantir que somos previsíveis e depois, a partir do momento em que os jovens começam a ir uma vez ou outra, acabam por manter aqui a sua adesão. Tá? Uh, Que tem Acho também, que é mais ou menos por aí. exato, tem também a ver aqui com uma relação de confiança, certo? Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Temos que ir Sem fazendo dúvida. crescer. Muito bem. Quem quiser encontrar e inovar autismo, através de canais é que pode fazer, Mariana? Nós temos redes sociais, temos um website, e quando eu falo em redes sociais falo em Facebook, Instagram, temos também LinkedIn, e pronto, e partilhamos sempre, estamos sempre em divulgação constante de quase tudo aquilo que nós fazemos, dentro dos projetos e dentro dos centros de apoio à vida independente. E pronto, e podem sempre encontrar-nos em Setúbal, nos nossos escritórios. Temos um espaço aberto ao público, estamos lá todos os dias, das 9 às 5, e portanto é através desses canais. E depois, claro, que também através de números de telefone, e-mail também. Exato, ótimo. Muitos Sim, canais para chegar até vós. sim, Muito estamos sempre obrigada. disponíveis. Sim, claro que sim, exato. Então, muito obrigada pela vossa participação também, e continuação de bom trabalho. Obrigada eu, continuação de bom trabalho e força aqui com o podcast e com o vosso projeto também. Uhum. Passo agora a falar com a Beatriz Valente, representante da APPA-CDM de Setúbal. De forma sucinta, Beatriz, apresenta-nos a entidade e a atividade, da APPA-CDM de Setúbal. Olá, Sofia, boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, a APP ACDM de Setúbal, nós somos uma IPSS, que é uma instituição particular de solidariedade social. Apoiamos, principalmente pessoas com deficiência intelectual, mas não só. Apoiamos as suas famílias, as comunidades, promovemos, no fundo, a inclusão, a autonomia de pessoas com deficiência, participação ativa destas pessoas, e pronto, e as estratégias que utilizamos são respostas educativas, desportivas, terapêuticas, de formação, socioculturais, no fundo sempre com um foco muito específico na qualidade de vida e na autonomia das pessoas com deficiência. Muito bem. Centrando agora aqui no tema também deste podcast, quando Uhum. falamos em acessibilidade no mundo das artes, e especificamente no caso dos utentes da vossa instituição, eu acho, gostaria que partilhasse um bocadinho que aspectos é que devemos salientar, ou seja, em termos práticos, quais são as maiores barreiras que sentimos ou quais são as maiores dificuldades com que as pessoas se deparam para aceder a este mundo das artes? Infelizmente, acho que podemos falar de algumas barreiras. Acho que podemos começar pela questão da comunicação, a forma como a informação chega, a esta população, em termos de complexidade da linguagem que é utilizada, alguma falta de apoio visual também, um, no fundo, estas pessoas não estarem enturmadas dentro destes ciclos, não, de alguma forma, infelizmente, não pertencem. Depois, existem barreiras sensoriais que às vezes nós não temos esta noção, nem paramos muito para pensar sobre isso, mas estímulos demasiado intensos para nós são comuns, como os sons, luzes, a questão do movimento. Portanto, aqui a questão sensorial é uma barreira forte, não para todas as pessoas com deficiência, porque lá está, existem vários graus de deficiência, mas é uma barreira. Depois a questão também cognitiva, portanto, de interpretação daquilo de uma peça, por exemplo, ou de uma obra de arte. Às vezes estamos a falar de contexto e conteúdos que são um bocadinho abstratos e que se calhar exigem algum tipo de mediação para facilitar a compreensão, para ajudar a pessoa também a encontrar o seu caminho e a sua opinião dentro daquilo que está a ver.
Ahm, e depois barreiras sociais. Uhum. Lá está que falava há pouco, a falta de conhecimento, também de como acolher pessoas com deficiência nos espaços culturais, acho que também pode aqui e limita de facto a participação destas pessoas. E depois é obviamente a questão das barreiras físicas, sinaléticas insuficientes, lá está. Coisas que se calhar nós não pensamos muitas vezes quando entramos num espaço cultural, num fórum, no que seja, mas que podia facilitar a inclusão e a participação destas pessoas, num espaço que se calhar acham que não pertencem e que não é para elas de alguma forma. Um, e depois barreiras físicas óbvias, como rampas, acesso a palcos, não é? Porque as pessoas com deficiência não têm acesso ao público, não é? Claro. São artistas, são atores, atrizes, e posso dar a título de exemplo, a APPA-CDM de Setúbal não participa e não atua, por exemplo, em espaços culturais que não tenham acessibilidades para todas as pessoas. Portanto, é algo que nós assumimos que se não pertence a todos, nós não fazemos parte disso. Claro, claro. Acho que sim, acho que são as principais barreiras. Claro que há de haver mais, Uhum. mas Sim, que é me recordo. interessante essa partilha em relação ao comum das pessoas não ter noção, às vezes, daquilo que é viver com uma deficiência ou acompanhar uma pessoa com deficiência, e nós, no projeto de Par em Par, temos tido Uhum, realmente essa partilha e essa escuta com pessoas cegas, com pessoas em cadeira de rodas, com pessoas com outros problemas cognitivos e por aí fora, e que é muito interessante ouvi-los e presenciar a sua estadia, vá, digamos assim, por exemplo, no Cineteatro São João, em que para nós às vezes as coisas estão bem, aparentemente estão bem, mas que depois uhum, pela sua vivência nós percebemos que às vezes até não é preciso uma grande alteração ou um grande investimento, às vezes são pequeninas alterações, não é? E que fazem toda a diferença para que essas pessoas também se sintam acolhidas, não é? E também mais independentes, porque eu acho que o que procuramos é que essas pessoas também se sintam que conseguem, por exemplo, dirigir-se à casa de banho sem estar a pedir ajuda a tantas pessoas, ou, não é? Portanto, sim, os mapas, as sinaléticas, uma série de coisas que nós podemos pôr em prática neste espaço e que temos vindo a aprender, sobretudo a aprender também com este projeto. uhum, Uma das coisas que temos, eu digo temos porque acho que há muitas estruturas de produção artística que hoje em dia estão também muito preocupadas com a questão da acessibilidade e de chegar a mais públicos, e portanto tem havido uma tentativa e implementar algumas atividades e ações de mediação, nomeadamente como ensaios abertos, visitas aos bastidores, as sessões descontraídas, que se chamam agora assim e que geram até bastante curiosidade, as próprias conversas com os criadores e com os artistas. E por isso eu pergunto, na vossa opinião, e também na experiência que têm tido, se acham que essas ações são importantes e que de alguma forma são marcantes neste acesso à fruição, ao objeto artístico. eu acho que sim, e acho que devia ser uma prática geral. Acho Uhum, que aproxima, lá está, as pessoas dos espaços, ehm, tornam-se familiares com uma experiência que se calhar não lhes é comum. Ehm, Dá-lhes a oportunidade também a estas pessoas de criarem vínculos com a arte, vínculos com os artistas, sentir que realmente estão a participar nas decisões que também têm a ver com as suas próprias vidas, não é? Há a célebre frase, nada sobre nós sem nós. Ahm, e eu acho que sim, acho que é fundamental para aumentar a vontade de participação. uhum, Acho que uhum. sim. Sim, criarmos contextos também em que as pessoas possam experienciar
Por exemplo, vou dar um exemplo prático para quem nos ouve. Uma pessoa que faça uma visita ao teatro, a um teatro, e que sem o compromisso de haver um espetáculo naquele dia, possa estar na sala de espetáculos, possa escolher o seu lugar, possa, por exemplo, baixarmos as luzes da sala para perceber o que é o escuro, ele próprio também presenciar a questão de onde é que são as saídas, como é que a pessoa pode sair da sala, ou seja, tranquilizar a forma de estar na sala para que numa próxima vez, quando efetivamente for para ver um espetáculo, e que se calhar a sala nessa altura até tem muitas mais pessoas, que também já percebemos que a convivência social também tem muito a ver aqui com este fator, ou seja, essas visitas ao teatro ou a um ensaio, por exemplo, em que está menos gente na sala, e digo isto quer em relação aos mais novos, quer em relação aos mais velhos, não é? Que de certa forma tranquilizem a sua estadia depois para assistir a um espetáculo em que o ritmo já seja o habitual e que tenha todo o funcionamento normal de um teatro. E pronto, isso parece interessante, e lá está, são coisas que não são assim tão complicadas de implementar, e que eu acho que sim, achamos, não é? Pelos vistos estamos em sintonia e que fazem diferença, sim, sem dúvida. Sim. Acho que trazer essa segurança, dar essa segurança às pessoas, não é? E também aos cuidadores e às famílias. Às vezes, nós, para quem nos ouve também, a Passo e Compassos e a APBCDM tem uma parceria durante o Festival Express Arte, Encontros de Expressões Artísticas, e sabemos que vamos sempre todos os anos um espetáculo a palco com todos os centros envolvidos, e sabemos que há certos utentes que vão reagir de formas diferentes. Lá está, ao que falávamos há bocadinho, às luzes, aos sons, ao que seja, e portanto, essa preparação e essa segurança é essencial para que a experiência seja positiva e que haja mais vontade Claro. de repetir. Sim, e também pensarmos sempre que não são só os utentes, ou seja, não são só as pessoas com deficiência, mas também os seus familiares, que muitas vezes também estão afastados desta fruição das artes, tal como tu falaste, pelas várias barreiras, ou porque acharem que não são bem acolhidos com os seus familiares, e lá está, é também criar essa vontade e esse sentido de pertença, de que o teatro deve ser realmente para todos. Quem diz teatro diz museus, aquilo que for aqui nesta fruição cultural, sim. Portanto, faz sentido também estas parcerias, e tu referiste a parceria que trabalhamos já há vários anos, e que sabemos que alguns, até para além dessa participação, depois são também espectadores, não é? de outras ofertas culturais, e isso tem sido muito gratificante também de assistir, sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, muito obrigada, Beatriz, também pela participação e por este vosso depoimento. Vamos continuando a trabalhar juntos e convidando as pessoas também para se aproximarem e quebrarmos aqui estas barreiras de que falámos, e quebrarmos os tabus, e juntos construirmos realmente uma sociedade em que as pessoas tenham todas a possibilidade de fruir e de ter a cultura como presença na vida delas. Claro que sim, e aproveito também para congratular, porque acho que todas as barreiras que eu mencionei, o vosso de par em par, de alguma forma também já está a trabalhar neste sentido. E é muito feliz vermos estas ações a concretizarem-se ao nosso lado, e a também fazermos parte delas, desta mudança. E pronto, cá estaremos para o futuro. Obrigada, Sofia. Muito obrigada a nós. Finalizo com um agradecimento a todos os que nos ouvem e convido-os a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Até breve!